eu quero saber algumas situações aqui da sua vida. Primeira coisa, o senhor, por favor, alguma vez na sua vida o senhor teve a intenção de ser pai? Quando eu entendi que eu precisava buscar ajuda, eu não sabia buscar ajuda de quem. Tem mais isso que acontece com a gente. Né? Porque eu digo assim, a única certeza que eu tinha, e me desculpem os psicólogos, nada contra vocês. Eu sabia que psicologia pra mim não ia resolver, porque eu sou aqui, ó. Sim, precisa de coisas mais rápidas, mais dinâmicas. Não, essa coisa de que entra na terapia, vem cá, senta no divã, conversa, e me conta, e me fala, e me isso, e me aquilo. Cara, isso pra mim não ia resolver. Aí eu digo assim, não, eu preciso de alguma coisa mais efetiva, mas eu não sabia o que era. Mas nesse meio tempo eu descobri por um acaso de um evento que tava rolando em Porto Alegre, e eu fui nesse tal desse evento, eu disse, vamos conhecer, eu quero saber o que é isso aqui, um evento de desenvolvimento humano também e tal, e eu digo assim, cara, eu vou lá entender como é que é isso aqui, vou ver conhecer essas pessoas, e aí eu olhava, fui procurar a rede social, e era aquele monte de gente, eu digo assim, uma coisa boa deve ter nesse negócio, né, eu vou lá conhecer. Aí eu chego lá e encontro essa criatura que tava lá no palco, que no final da apresentação me sobe ela no palco. E aí eu olho pra ela assim, mas eu fiquei olhando, eu não tava ouvindo nada do que ela tava falando, porque eu tava de olho presa, e eu sou muito sinestésica e muito visual, né? E eu só olhava assim, que cabelo doido dessa mulher. Eu dizia assim, cara, ela tinha o cabelo mais compridinho, assim, que nem o meu, um pouquinho mais curto, e aqui embaixo do cabelo era todo vermelho, mas era um vermelho sangue, assim, ó. A coisa mais linda do mundo, mas que combinou com ela, sabe? E aí, quando vejo terminou o evento, me sobe esse mulherão da porra lá no negócio, com aquele cabelo vermelho, e eu olhava assim, pá, mas que mulherão é esse? Eu digo assim, as coisas que ela fala faz sentido, né? E aí Aí eu fui num evento, eu fui no 2, eu fui no 3, eu fui no 4, e depois eu descobri que eles tinham dentro desse negócio uns atendimentos. Nunca tinha ouvido falar em coach na minha vida, mas eu digo assim, olha, vou tentar. Não tinha dinheiro, porque eu tava quebrada, ferrada mesmo da vida, então eu digo assim, olha, raspei o restinho do crédito que eu tinha do meu cartão de crédito e comprei um processo, que aí eu olhei, tinha um monte de nome lá e eu nem sabia o nome dela. Aí eu fui lá e catei, disse, a moça do cabelo vermelho, eu vou com ela. E aí a gente começou a conversar, sabe? E cara... que isso daí foi foi finalzinho de setembro. Eu já tava um mês já vivendo naquela situação, né? Os 20 dias ali, mais os 10 dias que foi quando eu decidi que eu precisava de ajuda. Ainda levei mais umas semanas até tomar a decisão e eu disse assim, olha, alguma coisa, ela deve me ajudar. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, e aí as primeiras sessões, e cada sessão era uma porretada na cara. Era porretada com bufetada. Ainda bem que os nossos atendimentos naquela época, Renato, já eram online, tá? Eu já atendi a Cacá de forma online. 2014. Talvez presencialmente eu não estaria aqui pra contar essa história. Entendi. São coisas assim do destino, né? Porque pensa que a Ariana, que era mulher brava, era um bicho bravo. Pra mim na tela, não, bravíssima. Mas, claro, ela me afrontando, enfiando os dedos na minha ferida. O que tu acha? Que eu ia olhar pra ela e dar risada? A gente se deparar também com as nossas certezas. É uma coisa complicada. Ela fez pior. Né? Ela fez pior. Ela fez pior. Ela me confrontou comigo mesmo no espelho. Cara, sim. Eu odiei a pessoa que eu enxerguei ali. É legal porque o coaching, ele não é essa coisa só flores, né? Não. Ela tem a parte realmente de bater, a gente se defrontar, né? Deixa eu olhar pro espelho e realmente enxergar quem eu sou. Não. E ter que me livrar daquilo tudo, né? Ter humildade, que nem eu falo, puxa... atendo executivos lá, por exemplo. E aí tu vê aquela pessoa com aquela postura lá, né? Terno e gravata e tudo mais. E aí tu vai numa sessão que a pessoa precisa se desarmar para ela poder crescer, para ela poder dar o passo além, né? E a gente começa a se deparar com as nossas feridas, com as nossas dores, né? Sim, é um processo, foi um processo. Puxa. Só que eu vejo... também. Que processo. Por isso que eu tô respirando, porque toda vez que eu falo sobre isso eu me emociono. Então eu tô aqui respirando pra não emocionar. Uma aguinha, que é uma aguinha. Não, tô tomando. Foi um processo, eu acho que importante e necessário. Só que a Cacá se permitiu.
E sabe? E nem sempre as pessoas se permitem passar. Porque é aquela história de você atravessar um deserto, de você encarar suas dores, de você olhar o que está acontecendo. Claro, no processo do coaching a gente espreme isso num espaço de tempo curto. Então a pessoa precisa querer realmente atravessar esse período complicado, precisa ter essa vontade, porque o trabalho do coaching ele não é feito sozinho. Não. Ele é feito sempre com outra pessoa. A pessoa precisa estar junto. Tem que estar presente ali, senão a coisa não acontece. E a Cacá se permitiu, né? Legal, e o mais incrível é que, assim, hoje, como a Cacá olha para a vida profissional dela, é muito fruto dessa mudança de chave dela daquele período, né, Cacá? Porque, primeiro, né, eu não tinha dinheiro pra bancar a vida que eu queria ter, né? Porque eu sabia que eu não queria voltar pra casa da minha mãe. E eu ia ficar morando no apartamento, eu ia manter meu carro, eu precisava me manter o que antes 2 pessoas sustentavam, agora era eu sozinha. Sim. E eu já tava com dívida. Então eu digo assim, bom, Kelly, tá, ok. A gente bagunçou, desconstruiu, agora vamos levantar isso de novo. De que jeito? Aí nós olhando, né, a gente conversando ali, a gente entendeu um pouco melhor das ideias que eu tinha. Eu queria voltar a dar aula, mas claro que não ia voltar para dar para os pequenos, eu queria poder dar aula numa universidade, eu queria criar daqui a pouco uma forma de eu poder ter uma renda paralela. E aí, na época, eu trabalhava o meu maior conhecimento era o que a maioria das empresas precisava naquela época, hoje muito mais, que era marketing digital. Então eu digo assim, bom, eu posso, então vamos criar uma forma de oferecer o meu conhecimento, a minha experiência para outras empresas além da que eu trabalho. Pedi permissão na empresa, eles compreenderam, então a gente começou a criar. A Cacá Cerutti nasceu naquele período. Olha Inclusive a marca Cacá Cerutti veio da mente criativa dessa mulher maravilhosa. Que legal. Porque eu dizia assim, que horror, que eu não vou usar esse nome horroroso. O que é Cacá? Cacá, vão me confundir com jogador de futebol. Ninguém vai querer. Quem é que vai querer Cacá? Porque, depois tem outro detalhe, o Cerutti é dele, tá? É do ex-marido. Isso. Mas desde o primeiro dia que ela me falou da marca, pra mim foi muito forte, a Cacá Cerutti. E ela trouxe pra sessão nomes, assim, sabe? Imagina, uma publicitária. Ela trouxe vários estudos de marca, assim, complexos. E ela tava recém começando a empreender sozinha, entendeu? E eu sempre acredito que a marca, ela tem que, como eu já disse, exclusive pra ti. Verdade. A marca, ela traz a nossa verdade, ela tem que trazer a nossa força, a nossa energia. E quando ela se apresentou pra mim como Cacá Cerutti, Karen Cerutti, mas depois era Cacá, virou Cacá Cerutti, eu sei que a minha pronúncia era muito fácil. Eu percebia que pra falar o Cacá era muito fácil, o Cacá Cerutti era muito fácil. E como marca, acho que isso é muito interessante, né? Então, quando ela trouxe aqueles nomes, aquelas coisas complexas, sabe, em inglês, sei lá eu como, da onde, uma marca, não sei qual. Aquilo pra mim, naquela hora, não fazia sentido. Mas eu enxergava ela como uma marca. Ela, ela como uma marca. E esse é outro detalhe. Eu enxergava ela. Pra mim, ela não precisava ter outra estrutura, era ela. E quando a gente trouxe isso em sessão, porque numa sessão de coaching a gente vai fazendo ali as colocações, né? Nada é imposto, obviamente. Aí no primeiro momento ela não digeriu isso, né, Cacá? Não foi. Eu levei umas 2 sessões até dar uma aceitar, sabe? Mas depois foi, né? Foi! E olha quantos anos tem isso. Vai pra 9 anos já. 9 anos. E aí eu vou te dizer mais, ela falou assim, porque eu via o nome como uma marca. Kelly sempre me viu além do que eu me via. Sempre. Tanto que eu falava pra ela assim, eu sou uma analista de marketing. Ela assim, tu não é analista de porra nenhuma. Tu é uma gestora de marketing. E ela falava e repetia, falava. Aí um dia ela me ouviu eu me apresentando num evento lá da Escola da Mente. Quando eu me apresentei, ela ficou parada olhando assim, eu não acredito que tu falou isso. Eu digo assim, não é o que eu sou? E aí ela disse assim, sim, mas o que tu falava que tu era ontem? Eu digo assim, isso é verdade. Mas ela sempre enxergou em mim muito além do que aquilo que eu mesma me enxergava. E isso fez parte de todo o processo, desse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, sim. Inclusive, eu também estava te dizendo que aí depois, isso aí foi 2014. Em 2015, finalzinho de 2014, dezembro de 2014, para ser mais precisa. De janeiro para fevereiro de 2015, eu já tinha 3 clientes. O que eu faturava com esses 3 clientes era mais do que eu ganhava com carteira assinada.
Isso em quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Entendeu? Pra ver o quanto a gente realmente não... Que nem tu estava falando, putz, não consegui enxergar o teu tamanho. Não. Né? Puxa vida, né? E... Eu não tinha noção do meu tamanho, o quanto que eu tinha de conhecimento e o quanto que eu podia externar isso e que tamanho que eu ficava se eu externasse aquilo, entende? Então foi numa crescente. É óbvio que eu não cheguei onde eu estou hoje da noite pro dia. Foram 9 anos. 9 anos de construção. E os desafios acontecendo, e um término de relacionamento, e tudo fazendo, tudo construindo. É claro né? que tudo foi construindo, e eu depois até que ela construiu um novo relacionamento, né? Isso não poderia deixar de lado. Eu tava esperando esse final aí. É claro que, assim, o lado profissional da Cacá foi se desenvolvendo numa velocidade incrível, numa qualidade incrível, tá? Porque a Cacá, ela tem uma questão que é o domínio do assunto. Se ela vai trabalhar com um assunto X, isso eu acho importante também para todos. E acho que os empreendedores que a gente trouxe aqui também sempre disseram isso. Verdade. Que não importa quantos assuntos a gente trabalha, mas que a gente tem que ter o domínio do assunto. A gente tem que buscar esse conhecimento. Exato. A gente tem que ir atrás disso. Porque a gente tem uma marca, mas essa marca ela precisa ter consistência, né, Cacá? E a consistência é o saber daquilo, é o entender daquilo, né? E a Cacá sempre foi buscando muito isso. Então a vida profissional dela deslanchou. Foi assim, um foguete, porque a Cacá, eu enxergava ela como um foguete desligado, entendeu? Eu era assim como eu a enxergava. Um carro sem combustível. De uma Ferrari. Era uma Ferrari parada na garagem. Eu enxergava isso, a Cacá ainda não tinha essa noção Levei um tempo. da capacidade dela e tal. Mas pra mim isso já era muito evidente desde as primeiras sessões. Até que ela foi colocando combustível na Ferrari dela e foi indo profissionalmente. Até o dia, né, Cacá, que também deu espaço pro coraçãozinho, né? Porque eu precisava botar foco no quê? No fazer trabalho, dinheiro. Claro. Então, quando eu terminei o relacionamento, eu precisava fazer dinheiro. Eu tinha que botar dinheiro pra dentro, de qualquer jeito. Então, eu simplesmente, botei uma venda nos olhos, eu nem enxergava mais homens. E eu só queria trabalhar. E eu trabalhava muito. Eu não tinha final de semana, não tinha feriado, ou eu estava estudando, ou eu estava trabalhando lá nos institutos de desenvolvimento humano, ou eu estava preparando, construindo o conteúdo dos meus clientes, eu estava sempre trabalhando. Tempo inteiro. E assim foram 2 anos. Foram 2015 todo, 2016 todo, e 2017, no finalzinho de 2016 para 2017... conversando com ela numa conversa despretensiosamente, assim, a gente não tava assim em uma sessão, a gente tava conversando. E aí ela disse assim, porque a gente falando sobre as coaches dela e alguns casos meio incríveis, assim, que vinham e tal. E eu digo assim, pois é, Kelly, tu sabe que eu não consigo me ver ainda numa relação, né? Uma relação assim pra me construir de novo, de ter um casamento de novo e tal, porque eu tô ainda naquela minha fase de trabalho e tal, ainda tô firmando meu nome, isso que lá em 2016 eu já tava, até aula na PUC eu já tava dando, gente. Que eu falei pra ela, quando ela perguntou aqui das aptidões que eu disse que eu queria dar aula em universidade, eu não tinha como, eu não sabia como. Em 2016 para 2017 eu já tava dando aula lá. E às vezes a gente tem que olhar um pouquinho pra trás, né? De coisas que a gente imagina que em algum período seriam impossíveis. Era pra mim, era. Tu fez e às vezes a gente não dá nem valor pra aquilo ali que a gente realizou, né? A gente não consegue enxergar o quanto a gente cresceu de um período pro outro, né? E veio... eu não podia dar aula na graduação porque eu não tenho mestrado, mas eu podia entrar como curso de extensão, que é especialização. Então foi por lá que eu entrei. Hoje eu sou docente deles. Então, assim veio a Anhanguera, assim veio a Faculdade Mário Quintana, assim veio o Sezuca daqui de vocês. Sezuca, Então, assim, é sobre isso. É sobre tu enxergar tuas potencialidades e as coisas vêm. Lei da atração. Eu tava transbordando aquilo, porque eu queria muito colocar o meu conhecimento a serviço das pessoas. E 2 formas eu tinha de fazer isso. Uma era dando aula e a outra era palestrando. Então, inclusive, curso de palestrante profissional eu fiz. Comecei a dar palestras bem pequenininhas, assim, e hoje eu já dou palestras para 300, 400, 500 pessoas. E é uma coisa muito natural minha de fazer isso. E então, eu lembro que naquele período, assim, que eu conversando com ela, eu digo assim, cara, eu não consigo mais, Kelly, eu não sei, eu não sei, eu acho que eu vou ficar solteira pro resto do tempo, eu não quero. Arrumar compromisso, tem que dar satisfação, tem que, sabe, aquela coisa de ainda ter gente de novo, outra cueca pra lavar, eu disse que eu não tô afim.
Aí ela disse assim, não, aí ela começou a me mostrar o outro lado da coisa. Disse, mas olha, veja o outro lado. Vai ter uma companhia pra sair, fazer um passeio, pra tomar um bom vinho, pra conversar, pra trocar ideias e tal. E ela começou a me trazer... Nessa época tu já tava tomando vinho. Já, Sim. Eu me lembro que tu falou que É, eu tomava. já eu tomava, é. Já, legal. Aí eu comecei a olhar, né, tu até tem razão, mas eu não coloquei muito foco naquilo ali. Só que aquela conversa me virou uma chavezinha aqui, mesmo sem eu ter percebido. Porque aí a história de não ver homens, eu comecei a enxergar homens. E aí eu comecei a notar pessoas que, inclusive, estavam me notando, mas eu não tinha percebido. E aí começou aquilo ali e tal, mas não se aprofundou em relacionamento nem nada, mas nos meus pedidos lá de final de ano, eu digo assim, bom, o universo é o seguinte, eu tô sentindo pronta, eu acho que eu tô pronta pra viver uma nova relação, eu só tenho dois quesitos que eu quero te colocar, eu não quero filhos e nem ex-mulher. Então assim, seleciona bem, passa bem pelo teu crivo e me manda só o que vale a pena. Bom, isso foi em dezembro de 2016. Em finalzinho de abril de 2017, eu conheci a pessoa que hoje é meu marido. Não, e o detalhe, eu preciso contar esse detalhe, porque esse detalhe é muito pitoresco. Nós conversamos pouco, né? Assim, quando a gente conversa bem pouco. Isso. E nós estávamos tomando um chimarrão lá no Boulevard. O assador, eu conheci a Cacá através dos atendimentos, depois a Cacá acabou se tornando minha amiga e hoje é minha afilhada. Aí, nós estávamos tomando um chimarrão no laçador. E aí ele sabe dessa história, eu posso contar agora? Ele conhece a história, né? Claro. É bom sempre perguntar, né? É bom perguntar. E nós estávamos lá nos aplicativos, aqueles aplicativos, sabe? E eu não sei usar, mas as minhas clientes usam e eu precisava ter uma noção. Eu também não sei nem que aplicativo é. Então, aqueles aplicativos. Ainda bem. Como as minhas clientes usam, eu precisava reconhecer um pouquinho melhor. E ela tava lá, olha, Kelly, como é. Olha, esse é interessante. Mas eu abri pra mostrar pra ela como era. A gente não tava procurando ninguém. Não, eu queria entender o mecanismo que dá match, aquela coisa toda, né? O que é match mesmo? E então... Ai, que santinho. É só porque a esposa dele tá assistindo. Tranquilamente. Não, eu conheço porque os meus amigos falavam. Os amigos sempre os amigos. Os amigos solteiros, eles sempre falam. E aí tinha um sujeito lá, interessante, eu falei, aperta aí, né? E era um que dava um reconhecimento de área. Pessoas que eu já tivesse cruzado com elas em algum lugar. É um mecanismo incrível aquilo, aliás. Aí ela, deu match. Não, mas antes disso, ela olhou e disse assim, olha, esse aqui é bonitão, olha, 48 anos, né, bem apessoado, ele parece ser né, fala que é loiro, de olhos azuis e tal, que é alto, ele tem quase 1,90 m. Aí ela eu digo assim, Kelly, 48 anos, solteiro, deve ser um filhinha de mamãe, daqueles terrível. Que eu vou querer arrumar uma incomodação dessa pra mim de novo? Eu quero fluidez, eu não quero incomodação, eu não quero ser mãe de novo. Aí ela assim, mas dá e vai ver o que é, daí vamos ver. Aí não, quando dá muita calma, dá o match. É o match, eu orientei, precisa deixar claro que o que é cada coisa, porque, né, vai que, né, quem tá ouvindo vai dar. Não, exato. Calma, eu falei, não, mas aí, primeiro. Aí a gente apertou lá no coraçãozinho e deu match, porque ele já tinha dado pra mim. Só que o match. Gente, eu preciso explicar direitinho as coisas aqui. Aí eu digo assim, tô prestando atenção pra ver. Aí eu digo assim, olha, então tá. E aí no momento que dá o match, abre um chat pra tu começar a conversar, né? Então, uma semana a gente começou a conversar ali, uma semana depois a gente saiu pra jantar. E a peculiaridade da noite do jantar, do primeiro encontro, antes de qualquer coisa, senhor, eu quero saber algumas situações aqui da sua vida. Primeira coisa, o senhor, por favor, alguma vez na sua vida o senhor teve a intenção de ser pai? Aí eu digo assim, pois então, agora a gente pode passar pro passo número 2. E aí eu fui fazendo algumas perguntas pra ele ali, que eu já não me lembro mais qual era a ordem das perguntas, mas a primeira coisa que eu perguntei, Renato, porque se ele me dissesse que sim, tchau e bênção. Mas aí tem a ver com tu saber exatamente o que tu quer. Aprendi com ela, alinhamento de ideais e expectativas, entendeu? Algumas coisas, elas são... Algumas a gente consegue passar, né? Tudo bem, eu vou abrir essa exceção. Mas tem algumas coisas que são inegociáveis. Não, e o outro ponto interessante, que eu me lembrei agora que eu coloquei pra ele, que é algo que eu faço, os novos acordos, os ajustes de acordos, ou relembrar dos acordos, era da minha vida
corrida. Eu tenho uma vida pública, eu disse pra ele, eu tenho uma vida pública. Então tem dias que tu vai me ver antes de tu sair pra ir pro trabalho e tem dias que tu vai me ver só no outro dia de manhã. Porque eu vou chegar e tu já vai estar dormindo. Então tem algumas ocasiões que eu vou estar trabalhando e que tu vai estar na sala olhando televisão sozinho. Tu vai passar uma semana inteira sozinho sentado no sofá. Final de semana eu me comprometo de ficar contigo. Agora, tem vezes que, em função do meu trabalho, pode ser que tu vai conviver menos comigo, mesmo que a gente esteja morando dentro da mesma casa. Pra ti tá tudo certo? Ele disse, não, pra mim tá tudo bem. Então, mas isso, depois da pandemia, obviamente piorou, né? Em alta escala. Mas eu sempre vou lá e relembro com ele. Tá tudo certo? Tu tá vendo que eu tô passando por essa fase agora, que é uma fase necessária, mas é uma fase. Então eu tô tentando ajustar e eu faço um esforço assim, ó, tremendo pra conseguir ajustar a minha agenda pra que eu, em determinado horário, no máximo 10 horas da noite, já esteja liberada. Tu entende? Eu vou dizer o seguinte: nós, mulheres trabalhadeiras e tal, né, empreendedoras, a gente tem uma questão que nos acompanha muito, que é justamente conseguir equilibrar, tá? Porque era algo que também, antigamente, acho que isso era mais natural, né? As mulheres terem mais disponibilidade, entendeu? Sim. E sim. hoje, o que a Cacá tá falando desses ajustes é muito importante, porque os casamentos têm outros moldes hoje, entendeu? Os relacionamentos têm novos moldes. E essas mulheres, o meu caso, é o teu caso, hoje eu tô mais disponível, que o meu escritório é em home office, então eu tenho uma disponibilidade maior. Mas tem algo que eu sempre digo para todo mundo, tu sabe disso. Coloque o seu casamento na sua agenda. E eu preciso dizer para as meninas, tá? Coloque o seu casamento na sua agenda. Porque o casamento, assim como os outros setores da nossa vida, ele precisa ser cultivado, ele precisa também de empenho, ele precisa de dedicação. Porque a gente tinha, e você sabe disso, a gente tinha na mente que assim, casou, deu. Tá garantido. Sim, tá garantido. Entra na zona de conforto e já tá... Casou, já era. Então a gente já vai dormir com a calcinha rasgada e tudo. A gente já vai lá se desleixar, se joga nas cordas. A gente se ocupa muito com o trabalho. E aí o casamento fica só nas horas vagas possíveis. Ele não entra na agenda. E o que precisa acontecer hoje na estrutura dos relacionamentos atuais, no meu entendimento, inclusive por conta da coberta minha de razão. é colocar o casamento na agenda. Ele não precisa ser a prioridade zero, talvez, assim, mas ele precisa estar na agenda. Ele precisa entrar, assim, num acordo salutar, harmônico. É sobre isso. As pessoas, sabe? Precisa estar. Porque às vezes a gente acaba desequilibrando. A gente se concentra tanto no profissional, sabe? Que a gente às vezes esquece do cultivar o casamento. Porque, querendo ou não, nós mulheres temos um determinado mecanismo de funcionamento. Guardadas as suas peculiaridades individuais, a gente tem um determinado mecanismo. E a gente se preocupa com tudo. A Cacá falou várias coisas aqui. A gente está preocupado com a casa, com a feira, com a comida, com a roupa lavada, com não sei o quê, com a estrutura, se a casa tá limpa, se não tá limpa. Naturalmente a gente faz isso, né? E hoje a gente percebe também que a gente precisa ter um equilíbrio, que os rapazes que estão aqui também precisam entender que as coisas podem ser compartilhadas. Nem tudo é só com a gente, podem ser né? divididas para que, inclusive, a gente consiga ter mais espaço na agenda para cultivar o casamento, sabe? Eu super concordo. Eu sou casado com uma mulher super independente que trabalha também bastante. E a gente divide as questões, tarefas da casa. Né? Obviamente, cada um tem uma preferência maior. Né? Então, eu fico com a louça, eu vou lá e lavo. Porque assim, ó, eu acho que seria um egoísmo, por exemplo, onde os dois trabalham, os dois têm as suas atividades, os dois se empenham pelo crescimento e só a mulher financeiro ficar, também. Né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu também concordo. Ponto de vista. Obviamente que eu também acredito que tenha que ter também essa questão da gente botar ali uma prioridade também no relacionamento. Eu te ajudo, tu me ajuda e a gente faz pra sobrar tempo. É que sobra mais tempo pros dois, né? É sobre isso.